O silêncio do amanhecer em Arlington era quase reverente. O chão estava coberto por folhas úmidas e o vento curto espalhava uma sensação de expectativa entre os memoriais brancos que se alinhavam como soldados em descanso. Ali, famílias inteiras se sentavam em longas fileiras, segurando as próprias mãos, tentando controlar a comoção e manter uma postura digna sob a sombra dos carvalhos antigos que acompanhavam aquela parte do cemitério há gerações. Era uma manhã fria, como tantas outras no final do outono em Washington, mas havia algo especialmente pesado no ar, uma pausa suspensa, como se todos que estavam ali soubessem que aquele momento mudaria algo profundo. Entre a multidão era possível ver crianças apertando o casaco contra o peito, mães enxugando discretamente lágrimas e veteranos com chapéus bordados, olhando em silêncio para a fileira da frente, onde oficiais se posicionavam lado a lado. O respeito era explícito, mas o clima não era só de dor. Havia expectativa, medo e um silêncio que quase doía nos ouvidos. Foi quando a tenente Marcus Bennett desceu do carro preto que a trouxe. Ela não precisou de muitas palavras, nem de gestos grandes. Sua presença, envolta naquele uniforme sem uma única dobra fora do lugar e cheio de medalhas conquistadas com suor, capturou a atenção de todos. Marcus carregava as estrelas no peito, não como ornamentos, mas como memórias de cada dia difícil vivido nas fileiras do exército. Mas ali também estava o coronel Ethan Morton, encarregado formal da segurança naquele dia. Quando ele tomou o microfone, interrompendo a ordem dos acontecimentos, um sussurro inquieto percorreu o público. Não era apenas uma disputa por protagonismo, era de verdade o início visível de uma tensão antiga, a diferença entre a autoridade legítima e a arrogância de quem tomava o comando pela força. Morton se impôs, bloqueando o caminho de Marcus, tentando restabelecer um ritual que, para muitos ali, já não fazia sentido. O olhar dos presentes se voltava ora para a figura serena de Marcus, ora para a postura rígida de Morton. Aquele primeiro choque não era só institucional, mas um embate muito humano entre diferentes formas de entender o que é liderança, respeito e justiça. O silêncio entre as pessoas, então, já não era apenas reverência, mas o prenúncio de que dali em diante ninguém sairia ileso daquela manhã em Arlington. Impacto causado pela postura forte do coronel Ethan Morton percorreu cada fileira naquele campo de Arlington como uma onda silenciosa. Soldados fardados, alinhados com o peito erguido, trocaram olhares rápidos e apreensivos. Crianças pequenas, vestidas como réplicas em miniatura de seus pais e mães militares, agarraram as mãos dos adultos, sentindo o clima pesado, mesmo sem entender todos os detalhes. O olhar atento dos veteranos, cujas jaquetas exibiam medalhas conquistadas em combates distantes, endureceu ao testemunharem o gesto duro e quase desrespeitoso do responsável pela segurança. Ninguém ali ousou se levantar ou dizer uma palavra, pelo menos naquele instante. Não foi só o protocolo militar que segurou as reações, mas o medo, aquele tipo de medo que se infiltra entre as pessoas quando sentimentos e memórias de injustiças passadas reaparecem de repente. Era uma sensação de que qualquer um que desse um passo em falso, que quebrasse o silêncio, poderia ser visto como traidor dos próprios colegas. Era como se todos sentissem que, a partir daquele momento, o silêncio coletivo poderia ser interpretado como uma concordância disfarçada, uma aprovação não dita daquela autoridade imposta. A tenente Marcus Bennett, no entanto, não deixou que a tensão mudasse sua postura. Ela ficou ali, firme. As mãos seguravam com força a urna que trazia um símbolo de vidas perdidas e de promessas feitas nos piores dias de batalha.
Quem olhava para Marcos sabia que ela estava sentindo todo o peso do passado, não só o dela, mas o de um país inteiro, que agora parecia cometer novamente antigos erros diante de vários olhos atentos. Naquele silêncio, ficou claro que ninguém duvidava da autoridade de Marcos. O que marcava seus olhares desviados não era insegurança, e sim uma tristeza profunda. Era o luto por algo maior do que qualquer nome inscrito no mármore dos memoriais. O luto do país que, mais uma vez, se encontrava na beira de esconder seus medos atrás de fardas e insígnias brilhantes. Os presentes perceberam, todos ao mesmo tempo, que aquele embate não era apenas cerimonial ou disciplinar. Havia ali um desafio maior, enfrentar, de uma vez por todas, o peso de se calar diante do que deveria ser dito, mesmo quando isso dói tanto quanto perder alguém querido. A tensão ficou ainda mais pesada quando, bem na frente de todo mundo, o coronel Ethan Morton resolveu questionar a legitimidade da tenente Marcus Bennett. Em vez de simplesmente aceitar o documento que ela apresentava, Morton simplesmente recusou até mesmo olhar a identificação. Aquilo foi sentido como um tapa silencioso em todos que acompanhavam, pois, do lado de cá, quem estava apenas tentando prestar uma última homenagem por direito recebia desdém no lugar de apoio. Um murmurinho começou a correr pelas fileiras de cadeiras. Era quase possível ouvir, entre uma pausa e outra, pequenas tentativas de consolo, olhares cumprem cumplicidade ou até mãos indo em direção ao ombro de alguém. Mas esses gestos de solidariedade morriam antes de realmente acontecer. O ritual fúnebre, que já era, por si só, um momento de dor, foi atravessado por uma mistura amarga de suspeita e desprezo. A atitude de Marcos, entretanto, nunca fugiu do tom que ela mesma defendia. Sem levantar a voz ou cair em provocações, ela respirou fundo e, com calma, estendeu mais uma vez o documento que comprovava sua posição e o direito de estar ali. Não se via nela qualquer traço de vaidade ou orgulho ferido. Sua postura era de quem não estava ali por reconhecimento ou para competir por espaço, mas sim para garantir que o que era justo fosse respeitado. A insistência tranquila em ser ouvida, a recusa em se dobrar diante da humilhação pública, deixou claro que aquela discussão era maior do que qualquer um dos envolvidos ali. Pouco a pouco, o que antes era apenas uma briga de protocolo começou a virar um verdadeiro divisor de águas. Em cada recusa, em cada instante em que Morton forçava um obstáculo a mais, Marcos desenhava uma linha invisível ali mesmo, bem entre os memoriais e as pessoas. Não eram armas nem violência, mas sim um duelo por respeito, pela chance de viver o luto sem ser questionada por causa de orgulho ou poder. Esse momento ficou preso no ar, obrigando todos a escolher de que lado ficariam, mesmo que em silêncio. Era possível ver nos olhos de alguns oficiais e familiares uma admiração crescente, algo silencioso, mas real. A luta de Marcos, ali, passou a ser a luta de todos que já sentiram o direito básico de serem respeitados, ameaçado por caprichos de quem tem uma patente ou um uniforme mais ostensivo. O clima naquela manhã nunca mais foi o mesmo. O clima já estava carregado, mas tudo ficou ainda mais intenso quando, num ato brusco, o coronel Ethan Morton arrancou o documento da mão da tenente Marcus Bennett, sem ao menos pedir licença. O gesto foi feito com pressa e desatenção, como se ele tivesse em mãos algo descartável e não um papel que representava anos de dedicação, coragem e escolhas difíceis. Era como se toda a trajetória de Marcos, cada estrela presente em seu uniforme e todas as histórias que estavam por trás delas, fossem reduzidas a nada, ignoradas diante do olhar de todos ali presentes. Por um segundo, ninguém conseguiu nem respirar. Parecia que o tempo havia parado, suspenso entre o princípio de justiça
e a sensação de que algo sagrado estava sendo quebrado. Até mesmo as crianças, inquietas minutos antes, sentiram a mudança no ar. A plateia congelou, e mesmo sem dizer palavra, todos sabiam. Aquele instante era muito mais do que só um pedido por identificação. Estava em jogo o respeito à memória coletiva, ao significado maior do luto compartilhado. Ao ver o coronel folhear as páginas do documento com desdém, quase como se procurasse uma falha ou um motivo para desacreditar a tenente, muita gente percebeu que não dava mais para fingir neutralidade. O que era para ser um ritual marcado pelo respeito e por rituais antigos, se transformou em palco de humilhação, deixando claro que, ali, a autoridade buscava mais se impor pela força do que proteger qualquer regra ou tradição. Enquanto isso, Marcos se manteve imóvel, olhando para frente, sem baixar a cabeça. Ela sabia que carregava ali não só seu próprio nome, mas o de muitos outros que, ao longo dos anos, também tiveram sua dignidade questionada diante de uma instituição que nem sempre sabe ouvir seus próprios integrantes. Para os veteranos, e para quem já tinha visto injustiças parecidas, aquela cena mexeu com memórias dolorosas e reacendeu uma vontade silenciosa de mudança, não só em defesa de Marcos, mas de toda uma geração. Não havia mais espaço para desculpas ou para esconder o desconforto. O gesto do coronel rasgou de vez aquela frágil distância entre respeitar a história e simplesmente apagá-la por conveniência. A cerimônia já não poderia mais ser retomada do ponto onde parou. Quem estava ali entendeu sem dúvida que algumas cicatrizes, quando expostas dessa forma, vão além de qualquer uniforme ou medalha. Elas marcam o início de uma conversa que não dá mais para evitar. No meio do tumulto, um grupo de jovens universitários, armado apenas com celulares, registrou cada segundo daquele momento constrangedor. Eles se posicionaram discretamente na lateral, perto das árvores, onde tinham uma boa visão de tudo o que acontecia, mas sem chamar atenção. Alguns chegavam a estudar jornalismo na Universidade Georgetown e sabiam que estavam diante de algo que ia além do trivial. Em poucos minutos, os vídeos e fotos do confronto entre o coronel Ethan Morton e a tenente Marcus Bennett começaram a circular. O conteúdo viralizou, alcançando incontáveis visualizações em fóruns, grupos de mensagens e redes sociais, como o X e o Instagram. Se antes tudo ficava restrito ao campo de Arlington, de repente, jornalistas de todo o país já sabiam dos detalhes daquele sepultamento e da tensão pública vivida ali. Em questão de horas, sites de notícias davam manchete para o vídeo. Uniforme e humilhação oficial é desrespeitada em cerimônia nacional. Ainda durante a tarde, debates surgiram em programas de rádio, e até âncoras conhecidos se posicionavam nas transmissões ao vivo, questionando como uma instituição tão exigente com sua própria imagem permitia tamanha exposição de desprezo interno. O fato escapou do controle da própria organização militar e se tornou um problema nacional, embaralhando os discursos tradicionais de honra e mérito, que até ali pareciam inquestionáveis. No centro desse turbilhão, Marcos nunca perdeu a postura. O silêncio dela, em vez de ser visto como fraqueza, se transformou em uma espécie de força silenciosa observada por milhões. Não havia fala, nem reações dramáticas. Cada movimento contido, cada recusa em rebater ou implorar por compreensão, soava quase como um grito mudo contra um sistema que valoriza quem se curva, mas não sabe lidar com quem permanece de pé. Ao mesmo tempo, o ambiente ao redor mudou. Se no início era só respeito silencioso pelo luto, naquele instante o campo inteiro já parecia um tribunal, onde tudo virava prova. E Marcos, mesmo sem abrir a boca, era julgada e defendida por desconhecidos do outro lado das telas.
Em poucos dias, a discussão se ampliou para outros temas: privilégios nas corporações, o limite da autoridade e o valor da história individual frente às tradições de grupos fechados. Marcos nunca pediu para ser símbolo de nada, mas naquele momento, tudo o que fazia, até seu silêncio, era absorvido por pessoas que tinham fome de mudança ou medo de serem os próximos na fila do esquecimento institucional. Quando o coronel Ethan Morton, visivelmente tenso, ergueu a mão e sacou sua arma no meio do cemitério de Arlington, tudo ao redor pareceu perder o sentido. Por anos, aquele espaço havia sido marcado pela reverência, pelas tradições rígidas e pelos protocolos honrados sem questionamento. Mas naquele instante, todos esses símbolos caíram por terra. O clique frio da pistola saindo do coldre não trouxe o som do disparo, mas ainda assim partiu o ambiente ao meio. O silêncio já pesado virou um tipo de medo quase palpável, um susto que prendeu a respiração de todo mundo, como se o ar tivesse fugido do peito dos presentes. Com o gesto do coronel, o clima de ameaça substituiu qualquer vestígio de respeito. Ninguém se mexeu. Pais puxaram discretamente seus filhos para mais perto, veteranos endureceram ainda mais o olhar, e mães apertaram a mão dos parentes sentados ao lado, sem saber como reagir ao absurdo da cena. A ideia do que era honra naquele lugar nunca mais seria a mesma. O cemitério, antes visto como espaço sagrado, virou palco de uma violência latente. Mesmo que a bala não tivesse sido disparada, a intenção havia sido exposta, despindo qualquer proteção simbólica que o local costumava oferecer. O corte não foi físico, mas para os participantes, as marcas seriam profundas. Todos ali sentiram, quase ao mesmo tempo, que presenciavam um fim. Não era só sobre Marcus Bennett ou sobre Morton, nem sequer sobre a disputa institucional em si. Era uma perda coletiva. Morreram ali as crenças de que leis e tradições sempre protegiam os mais justos, ou que em certas situações o respeito era garantido pela gravidade dos rituais. Ficou claro naquele momento tão curto e eterno que a justiça, ao se dobrar diante da força bruta, expunha a fragilidade do sistema. E com isso, selava um novo luto, mais profundo do que qualquer um já havia sentido. Quando Morton baixou a arma, nenhum dos presentes conseguiu voltar ao que era antes. O olhar de quem assistiu carregava cicatrizes invisíveis. Seja no choro contido, na raiva silenciosa ou na esperança, agora transformada em desconfiança, todo mundo sabia. O que foi perdido ali não seria facilmente recuperado. A confiança, tão arduamente construída por décadas, agora se espalhava sobre o chão de Arlington, tão partida quanto o próprio silêncio daquela manhã. Diante da ameaça aberta do coronel Ethan Morton, com a arma ainda à vista de todos, Marcus Bennett não deu um passo atrás. O corpo dela, meio miúdo sob o uniforme já gasto, permaneceu firme entre as lápides do cemitério de Arlington. Ela mantinha a urna perto ao peito, como se pudesse, com aquele gesto, proteger não só as cinzas do colega caído, mas também algum valor que muitos acreditavam já tão perdido. Olhava para frente, com os olhos presos ao retrato do soldado que estava ali para ser lembrado. O retrato que acabara de deslizar e cair junto à pedra fria. Não se tratava de orgulho ou teimosia, era outra coisa, difícil de nomear, mas que todo mundo ali sentiu, mesmo sem entender. Com cada segundo em que Marcus Bennett permaneceu imóvel, acontecia uma troca silenciosa entre ela e a multidão. O silêncio dela era mais potente do que qualquer discurso, e o simples fato de não recuar transformou sua postura em uma espécie de resposta. Uma resposta para o coronel, para as Forças Armadas, para todos que já tinham abaixado a cabeça em outros tempos por medo ou vergonha.
Até mesmo quem nunca pensou sobre coragem de verdade percebeu que ali, naquela manhã, havia mais em jogo do que regras rígidas ou protocolos antigos. Marcos não precisava lançar um desafio com palavras. Era a própria atitude dela, paradinha, diante do risco real, que tornava a situação ainda mais séria. No centro daquele ritual, Marcos virou garantidora do que restava de justiça, não só pelo colega cuja homenagem fora interrompida, mas também pelo direito de existir sem ser silenciada. A arma do coronel, por mais ameaçadora que parecesse, só serviu para aprofundar o sentimento de vergonha coletiva. Ninguém podia mais fingir que não acontecia nada de errado. As pessoas ao redor, que minutos antes talvez abrigassem dúvidas ou receios, passaram a sentir que aquele momento escancarava o que muitas vezes é varrido para debaixo do tapete. O quanto a própria farda, às vezes, contradiz o sentido de respeito que deveria representar. Depois daquele gesto, ninguém ali sairia como chegou. O silêncio virou um incômodo difícil de engolir, e mesmo quem se achava distante da história carregou embora alguma dúvida ou dor. A coragem de Marcus Bennett ficou gravada, não só como quem enfrenta uma ameaça, mas como alguém que, por pura dignidade, impede que o pouco de justiça remanescente se perca completamente. O tempo pareceu parar. Até o vento que antes brincava entre as árvores de Arlington, sumiu de repente, como se nem a natureza quisesse atrapalhar o que estava se desenrolando ali. O clima era tão tenso que quase dava para escutar o coração batendo mais forte no peito. Entre o medo de que aquele momento acabasse em tragédia e uma esperança teimosa de que algo justo acontecesse, todos se mantinham em um silêncio absoluto. Do lado do campo, uma criança, com as mãos segurando a saia da mãe, olhava fixo para Marcus Bennett. O olhar era curioso, meio assustado, mas cheio de perguntas, e de alguma forma carregava o peso de todo um futuro que via ali a possibilidade de dois caminhos: baixar a cabeça pelo medo, ou, como Marcus, resistir com dignidade, sem gritar, sem ceder. Foi só depois de longos segundos que os outros oficiais decidiram agir. Eles vieram andando rápido, quebrando aquele silêncio forte. Não fizeram discursos, nem deram ordens em voz alta, mas todo mundo percebeu que algo crucial estava acontecendo. Em vez de irem em defesa das velhas regras ou de justificar a atitude do coronel Ethan Morton, mostraram no modo como se postaram que a situação tinha ultrapassado todos os limites aceitáveis. Algum sargento, com as mãos um pouco trêmulas, tirou um par de algemas do bolso e, diante da multidão e das câmeras ainda gravando, prendeu o coronel ali mesmo. Era um gesto óbvio, mas doloroso, e ninguém comemorou. O que ecoou foi só um alívio abatido, como se todos carregassem nos ombros a dor de terem deixado aquilo tudo acontecer. A verdade é que, naquele instante, não era mais sobre disciplina militar ou desordem. Era sobre o que a falta de resposta, diante das pequenas arbitrariedades, pode causar quando ninguém tem coragem de dizer chega. Por tanto tempo, cada pessoa ali se acostumou a ignorar microagressões em nome de tradição ou hierarquia. Só que agora a conta disso aparecia pesada. Marcos seguia imóvel, ainda abraçada à urna. Ao redor dela, rostos conhecidos e desconhecidos partilhavam sem palavras a constatação amarga: permitir o inaceitável repetidas vezes só traz vergonha e perda coletiva. E foi esse peso que todo mundo levou para casa ao fim daquela manhã. Com o coronel Ethan Morton sendo escoltado em silêncio pelos colegas, o clima no cemitério não voltou ao que era antes. Os oficiais arrumaram de novo as cadeiras e a banda militar se organizou para tocar mais uma vez a melodia tradicional. Mas tudo parecia errado, deslocado. A cerimônia tentava seguir, como se nada demais tivesse acontecido, mas os olhares trocados
Entre aqueles que ficaram denunciavam uma inquietação difícil de disfarçar. A bandeira americana foi cuidadosamente dobrada e entregue à família do falecido, mas até esse gesto parecia vazio, diferente das outras vezes. Alguém apressou-se para recolocar o retrato do soldado na moldura, tentando corrigir o que já não tinha conserto. O quadro parecia carregar um ar de desculpa silenciosa, como se o próprio homenageado pedisse perdão pelo constrangimento, como se dissesse que não gostaria de ser lembrado assim, no meio de uma situação tão amarga. Quem observava sentia um nó na garganta porque, apesar de tudo estar acontecendo do jeito que o roteiro mandava, ninguém conseguia mais se entregar ao momento ou sentir o mesmo respeito de antes. Cada palavra lida, cada comando dado por quem conduzia a despedida era envolto por uma estranheza que não se podia mais ignorar. Entre os presentes, uns evitavam olhar uns para os outros. Outros tentavam disfarçar a tensão mexendo em celulares ou ajustando gravatas. A dor não era mais apenas pelo soldado perdido ou pelo escândalo, mas por algo mais profundo, uma consciência incômoda de que muitas vezes o pior erro estava em fingir que nada havia acontecido. A ausência de um disparo não significou a ausência de violência. Ficar parado, permitindo que absurdos se repitam em nome da tradição ou da paz aparente, machuca tanto quanto qualquer gesto agressivo. Daquela manhã em diante, ninguém conseguiria assistir a um funeral militar ou a qualquer homenagem do mesmo jeito. A lembrança de Marcus Bennett parada, imóvel diante da injustiça, e do coronel algemado e levado, ficaria pairando por muito tempo. Ficou claro para todos que o verdadeiro perigo mora na inércia, nessa escolha de não se posicionar até que seja tarde demais. Assim, a dúvida passou a fazer parte de cada homenagem, como uma pergunta sem resposta sobre dignidade, respeito e o preço de se calar. Depois daquele dia, as imagens captadas pelos celulares dos estudantes e por câmeras de alguns jornalistas se espalharam por todos os cantos dos Estados Unidos. Jornais impressos, redes sociais, programas de rádio e televisão exibiam os recortes da cerimônia marcada por tensão, mas o debate que surgiu não era sobre partidos políticos, ideologias ou até rivalidades regionais. O que ficou em destaque mesmo foi o espanto geral, ao perceber que tanta gente, de algum jeito, ajudou a construir o terreno onde acontecem abusos como aquele. A situação de Marcus Bennett, sua postura silenciosa e inabalável diante de tanta pressão, virou quase um reflexo incômodo para quem assistiu de fora. Quem estaria realmente pronto para quebrar esse círculo vicioso? A repercussão não demorou a aparecer. Começaram a chegar das cidades pequenas até os grandes centros como Nova York e Los Angeles, milhares de mensagens, cartas e relatos de pessoas que também haviam se sentido incapazes de reagir em momentos de injustiça parecidos, ainda que menores. Não foi uma reação furiosa, dessas que acabam em briga, mas uma onda de inquietação feita de histórias reais, perguntas sinceras e uma longa sucessão de desabafos. Gente de todas as idades contou sobre silêncios impostos por medo, por costume ou até para evitar confusão. Parecia que todo mundo, de repente, se reconhecia naquele instante congelado em que Marcus ficou de frente para a injustiça vestida de autoridade. O susto maior veio com a constatação de que, se nenhuma oficial com anos de serviço, condecorada e respeitada, estava livre daquele tipo de situação, quem estaria então? Aquela questão ecoou em toda a sociedade, de quem vestia farda até quem nunca havia pisado perto de uma base militar na vida. Foi isso que fez nascer uma mobilização diferente, às vezes tímida, mas genuína. Mais importante do que querer punir uma só pessoa era perceber a raiz do problema, a naturalização da desumanização, o hábito de engolir em seco na esperança
de que alguém com mais poder faça o certo por todos. Muita gente, mesmo em silêncio, passou a repensar o próprio papel nas situações em que testemunha abusos cotidianos. Marcus Bennett, sem nunca ter pedido, acabou despertando uma pergunta, coletiva difícil de engolir. E se o próximo silêncio custar ainda mais caro? Assim, o país ia, aos poucos, aprendendo a questionar até as tradições mais antigas. Com o avanço das investigações federais, que começaram poucos dias depois do vídeo da cerimônia viralizar, o exército dos Estados Unidos se viu no centro das atenções, pressionado como nunca antes. As primeiras notas oficiais traziam frases curtas, sem emoção, como se tentassem ganhar tempo, mas ficava óbvio que ninguém ali tinha uma resposta fácil para dar. A cada declaração lida na televisão, era como se o país inteiro tivesse que encarar que o verdadeiro problema não era uma pessoa só. Era tudo que foi sendo deixado passar ao longo dos anos, tudo aquilo que muita gente sabia, mas preferia não discutir. Dessa vez, a opinião pública não se dividiu tanto. O caso do coronel Ethan Morton virou símbolo de uma ferida nacional, algo que atravessava fronteiras de classe, região e até mesmo de partido. O tribunal, cujo julgamento começou semanas depois, não estava prestes a sentenciar apenas um oficial por abuso de autoridade. Pela primeira vez, o risco era condenar um sistema inteiro, feito de tradições, silêncios e aquela maneira de empurrar para debaixo do tapete situações como a do cemitério em Arlington. Dentro das Forças Armadas, a reação também foi mais forte do que em qualquer caso recente. Generais mais antigos, gente condecorada das guerras do Iraque e do Afeganistão, veteranos aposentados e soldados jovens passaram a se manifestar quase diariamente. Não defendiam cargos nem medalhas, mas o princípio que Marcus Bennett representou naquele dia da cerimônia, o valor inegociável da dignidade, da justiça e do respeito ao outro. Muita gente, inclusive nos quartéis mais fechados, começou a questionar abertamente velhos hábitos, como se aquele episódio tivesse aberto uma janela para todo mundo enxergar o que precisa mudar. O curioso foi ver a hierarquia perder força diante do consenso moral. Por mais que alguns tentassem rebaixar a gravidade do incidente ou procurassem entender os dois lados, acabavam rebatidos de imediato por colegas fardados que nunca haviam levantado a voz. Era como se cada tentativa de amenizar os fatos só tornasse a urgência por mudanças ainda maior. E não eram só discursos, reuniões, grupos de apoio e até dinâmicas de escuta entre diferentes patentes passaram a ser rotina, numa movimentação inédita em bases espalhadas da Califórnia à Geórgia. Assim, ficou claro que, pela primeira vez em décadas, o exército inteiro estava sendo obrigado a se olhar no espelho e decidir quem realmente queria ser dali para frente. O tribunal, lotado desde o primeiro dia de julgamento em Washington, D.C., tinha um clima pesado, quase sufocante, que parecia crescer a cada depoimento ouvido e documento analisado. Por trás dos microfones e das formalidades do processo, todos ali sabiam que se tratava de mais do que o que Ethan Morton fez ou deixou de fazer. Era impossível, com tudo exposto à luz, fingir que a culpa se resumia a uma única ação isolada ou a um único responsável. Cada testemunha chamada para depor revelava parte do mesmo retrato, ordens dúbias, ameaças discretas trocadas nos corredores e, principalmente, pequenas omissões cotidianas que permitiam que injustiças fossem ficando cada vez maiores. Tinham relatos antigos de soldados, ignorando fragilidades nos próprios colegas, com medo de se prejudicar, e até oficiais que admitiram ter arquivado documentos delicados para evitar problemas com superiores. Quando chegou a vez da defesa falar, o advogado de Ethan Morton se apoiou na ideia do medo.
Afirmou que o coronel agiu pressionado por um ambiente hostil, marcada por situações de alta tensão, e por isso teria perdido o controle. Tentou pintar Morton como mais uma vítima do sistema, justificando suas escolhas pelo receio de perder o respeito da tropa. Por outro lado, a promotoria foi direta, mostrando imagens do acontecimento e destacando a agressão pública, as palavras cruéis trocadas à vista de todos e a ameaça real de humilhação diante da família do homenageado. Falaram de como atitudes como aquela carregam uma violência que vai muito além de danos físicos. No meio desse embate estava Marcus Bennett, altiva e serena, mesmo sabendo que muitos ali só a enxergavam como símbolo. Recusou-se a sentar enquanto era questionada, mantendo sempre o olhar firme, sem perder a calma, deixando claro que muito já tinha passado na vida militar e que só o respeito mútuo salva alguém nessas horas. O advogado da defesa, num momento de insistência, sugeriu que sua postura era exagerada, até teatral. Marcus não discutiu. Preferiu responder pelas próprias ações, reforçando que aquele dia não era só um caso particular. Era a consequência de tantos olhares desviados e tantos favores feitos em nome da conveniência. Aos poucos, até quem chegou ali achando que seria só mais um julgamento, percebeu que ali se discutia o valor do respeito e o preço de um sistema permissivo. Entre relatos, perguntas e respostas, ficava mais difícil fugir da verdade sobre quem eram, como grupo, e para onde queriam ir dali para frente. Quando o juiz leu a sentença, a sala ficou ainda mais silenciosa do que nos dias anteriores. Era como se todos ali soubessem, no fundo, que não existia condenação capaz de apagar o que tinha acontecido, nem de sarar aquela ferida aberta diante do país inteiro. O anúncio da prisão perpétua para Ethan Morton veio sem surpresas. Era o destino esperado para uma história tão grave e tão exposta. Só que, diferente do que muita gente imaginava, não houve comemoração alguma. Ninguém aplaudiu, ninguém sorriu. O clima era de cansaço, de quem entende que um problema grande desses não se resolve simplesmente colocando alguém atrás das grades. O próprio Morton, ao escutar a decisão, soltou uma risada áspera que ecoou pelo tribunal e deixou vários olhares desconfortáveis. Aquela risada não era de derrota, mas de deboche, como se ele quisesse mostrar que sabia exatamente o que estava acontecendo. O sistema preferiu sacrificar um indivíduo para não ter que encarar todos os erros que permitiram aquele desfecho. Era como se ele dissesse sem palavras que o problema não começava nem terminava ali e que, por mais pesada que fosse a punição, muita coisa continuaria do mesmo jeito. A multidão, composta por soldados, familiares, jornalistas e cidadãos comuns, ficou lá dentro, imóvel, durante alguns minutos, absorvendo tudo aquilo. O alívio que costuma surgir depois de sentenças importantes não veio dessa vez. Em vez disso, pairava um sentimento amargo de vergonha coletiva, algo profundo que ia além do escândalo. Não era simplesmente luto por um oficial caído em desgraça, mas por todo o significado perdido. Aquele dia selava o fim de uma época onde as pessoas confiavam de olhos fechados nas instituições e inaugurava um tempo de reflexão meio forçada, quase de luto, porque perceberam o erro de ter deixado pequenas injustiças crescerem. No fundo, todo mundo ali entendia que não era só sobre Morton, não era só sobre Marcus Bennett. Aquela sentença escancarava a falência de uma estrutura que por décadas protegeu reputações em vez de pessoas, tradições em vez da verdade. Saíram do tribunal carregando algo mais pesado que de costume. Não o peso de uma decisão judicial, mas de anos de descaso, de silêncios cúmplices e da difícil tarefa de tentar reconstruir a honra manchada, não por tiros, mas por omissões sem fim. Sem alarde,
Nos dias seguintes ao fim do julgamento, começaram a aparecer pequenos bilhetes colados nos muros do Cemitério Nacional de Arlington. Era curioso porque ninguém organizou aquilo, ninguém criou campanha ou movimento. Mas as mensagens, escritas às vezes em folhas arrancadas de caderno, se multiplicavam devagar, uma atrás da outra. Entre os arranjos de flores e bandeiras, já meio desbotadas pelo tempo, os papéis brancos chamavam atenção pelo conteúdo. Não eram cobranças nem acusações, só pedidos de desculpas. Alguns eram endereçados abertamente a Tenente Marcus Bennett, com palavras simples de quem precisou de coragem para colocar no papel o que não conseguia falar em voz alta. Outros mais curtos pareciam desabafos pessoais, quase confissões sussurradas para ninguém. As frases variavam muito, mas tinham sempre um tom parecido. Me perdoe por ter acreditado que era normal. Desculpa por não ter feito nada. Ou a gente deixou passar porque era mais fácil ficar quieto. O mais marcante era perceber que havia mensagens escritas por mãos de adultos e crianças. Algumas tortas, outras borradas pela chuva, outras cuidadosamente protegidas em plásticos improvisados. Tinha também desenhos retratando soldados, bandeiras ou só corações ao lado de palavras como respeito ou honra. Era impossível olhar para aquela parede e não sentir que havia uma espécie de dor partilhada, de vergonha dividida, com todos que passavam por ali. Rapidamente, aquele pedaço do cemitério virou uma espécie de altar silencioso, onde o remorso coletivo tomava forma de papel repuxado pelo vento. Visitantes paravam para ler. Algumas pessoas deixavam flores ao lado das notas, enquanto outras apenas fitavam o mural, pensativas. Ninguém tirava foto, ninguém fazia discursos, era só uma demonstração simples, quase tímida, de que o país começava a perceber que ser cúmplice mesmo em silêncio também tinha peso. O gesto logo foi reconhecido e comentado por jornais e rádios, mas manteve sua sinceridade. Não virava espetáculo, pois os bilhetes não buscavam aplauso. Eles só tentavam registrar à sua maneira que cada silêncio tem consequência e que criar espaços para pedir perdão é tão importante quanto agir. Era um reconhecimento coletivo, uma chance de dizer que daqui para frente talvez ninguém precise mais se esconder atrás da desculpa de não ter visto ou de nunca ter tido escolha. A onda de reflexões provocada por tudo o que aconteceu não parou nos muros de Arlington. Aos poucos, universidades do país inteiro começaram a mexer em seus currículos, questionando o que vinham ensinando sobre liderança, hierarquia e respeito institucional. Professores de direito, história e até psicologia levaram para as salas de aula o caso da Tenente Marcus Bennett, não apenas para discutir estratégias de poder, como faziam antes, mas principalmente para levantar a discussão sobre até onde vão os limites morais de quem tem autoridade nas mãos. Em aulas longas e cheias de perguntas inquietas dos alunos, o nome de Bennett era citado não como exemplo de heroísmo clássico, daqueles cheios de medalhas e discursos, mas como símbolo de resistência cotidiana. Analistas preferiam destacar a coragem de ter ficado de pé, em silêncio, durante a cerimônia, sem partir para o confronto direto, nem perder a compostura diante de tanta pressão. Era um jeito novo de ensinar ética. Os professores mostravam imagens da cena tantas vezes repetida nos noticiários, mas pediam para os alunos irem além do óbvio. Não se tratava do gesto isolado, mas do que aquele silêncio comunicava sobre indignação, dignidade e escolha. Muitos estudantes saíram das aulas interessados não só pela história, mas pelo incômodo que ela causava. Se tanta gente enxergou em Marcus Bennett algo fora do comum,
Era justamente porque todo mundo sabia, de alguma forma, que havia uma regra velada a autorizar comportamentos violentos sob a desculpa de tradição, sobrevivência ou mera obediência cega. Debates foram surgindo sobre a cultura do medo que tantas vezes impera em ambientes de poder, seja nos quartéis ou em grandes empresas. O caso começou a aparecer em provas, artigos e até em palestras abertas ao público, sempre instigando a pensar por que precisa de uma situação extrema para que as pessoas questionem aquilo que já deveria ter sido superado há muito tempo. Nesse novo clima, falar sobre ética ou justiça já não servia só para discutir textos antigos ou regras frias. O silêncio de Bennett, carregando tudo o que não foi dito naquele dia, inspirava conversas longas sobre coragem de agir diferente e sobre o perigo de aceitar qualquer coisa só porque sempre foi assim. A história dela, mesmo sem final feliz, ganhou um valor especial, abrindo espaço para que cada geração pensasse nos próprios limites e na responsabilidade de não repetir omissões do passado. Com o tempo, ficou cada vez mais evidente que o exército dos Estados Unidos precisava lidar não só com reparações públicas, mas também com as marcas internas dessa história. Prédios emblemáticos na base militar de Fort Bragg, que durante décadas exibiram o nome de Ethan Morton em placas douradas nos corredores de instrução e nas galerias de honra, passaram a ficar diferentes. Primeiro sumiram as fotos e depois, de algumas semanas, as placas que celebravam suas condecorações foram retiradas, num processo feito em silêncio, sem nenhum aviso formal ou cerimônia. Ninguém anunciava as remoções, nem faziam discursos ou promessas. A verdade é que o vazio deixado onde antes havia homenagem já dizia tudo. Era como se, aos poucos, as paredes quisessem apagar um passado vergonhoso, sem precisar pintar nada novo por cima. Ao andarem pelos corredores, estudantes das academias, veteranos de guerra e oficiais mais antigos trocavam olhares cúmplices, percebendo o peso daquele gesto. Não era vingança, nem esquecimento puro e simples, mas um esforço coletivo para não glorificar o erro, para deixar claro que manter símbolos problemáticos só estende o sofrimento de quem foi machucado por eles. A ausência do nome de Morton não virou motivo de orgulho, mas de reflexão. Professores aproveitavam o tema para falar sobre responsabilidade histórica. Mostravam que, às vezes, justiça não se faz criando heróis do nada, mas tendo a coragem de tirar do pedestal quem não merece. Surgiram conversas espontâneas nos refeitórios, nos pátios das bases e até mesmo em grupos de estudos sobre como a ausência fala mais alto do que longas declarações. Era um ritual mudo, mas carregado de significado para cada grupo que testemunhava aquele processo. Em vez de substituir um nome por outro, o espaço vazio lembrava todo mundo do compromisso em não repetir o erro. Esse esquecimento construído com intenção que se espalhou por outras bases em estados como Virgínia, Texas e Califórnia, acabou virando um recado silencioso para quem viesse depois. Ficou a lição de que, para certas feridas, insistir em celebrar antigos ídolos é o mesmo que impedir a cicatrização. Assim, as futuras gerações de oficiais aprenderam que não basta trocar medalhas de lugar para mudar de verdade. É preciso saber assumir o papel de quem repara, não de quem só finge que esqueceu. Depois do desaparecimento das homenagens a Ethan Morton, outro movimento inesperado começou a tomar forma. Oficiais das Forças Armadas, alguns já na reserva, e outros ainda em serviço ativo, resolveram quebrar o silêncio habitual em torno desse tipo de assunto delicado. Sempre falaram muito sobre decoro, tradição e disciplina, mas dessa vez muitos deles escreveram cartas coletivas e publicaram manifestos em jornais e fóruns acadêmicos, assumindo pela primeira vez que figuras como Morton só conseguiram subir tanto
porque muita gente preferiu se calar ou seguir adiante para evitar confusão. Era um reconhecimento pesado, como se admitissem, sem rodeios, que nada disso teria acontecido se o medo de sofrer retaliações não fosse tão paralisante entre eles. Essas cartas rapidamente viralizaram. Eram textos sinceros, longos, assinados por grupos de oficiais ou soldados de diferentes épocas e áreas do país, marcando uma mudança na postura até então rígida do meio militar. Não se tratava de uma simples defesa de reputações ou de elogios vazios. Estavam, de fato, colocando no papel a responsabilidade coletiva por não terem interrompido ciclos perigosos antes que fosse tarde. Chamavam atenção para o papel do medo, da obediência cega, e como tudo isso favoreceu trajetórias injustas dentro da instituição. Isso chocou muita gente de fora, porque se esperava que, com o tempo, tudo fosse esquecido, mas aconteceu o contrário. A própria comunidade resolveu escancarar suas feridas. Enquanto isso, nas redes sociais, multiplicavam-se depoimentos de pessoas que tinham servido ao lado de Marcus Bennett durante missões no Afeganistão, no Iraque e até em treinamentos árduos dentro dos Estados Unidos. Os relatos, muitas vezes simples e cheios de emoção, mostravam situações em que a coragem e a humanidade dela salvaram vidas, evitaram tragédias e desafiaram velhos padrões de conduta. Relatos de colegas que, em desespero ou perigo, encontraram nela não só uma líder firme, mas alguém que enxergava cada soldado como ser humano, e não só como número ou peça numa engrenagem maior. Essas histórias escancaravam a diferença. Liderança de verdade não se impunha pelo grito ou pelo medo, mas pela confiança e respeito conquistados no dia a dia. Assim, qualquer dúvida sobre quem merecia respeito, reconhecimento e lugar na história desapareceu diante da sinceridade desses testemunhos. O país, dividido e machucado, começou a enxergar em Bennett um exemplo raro de integridade, alguém cuja força não precisava de medalhas para ser lembrada. O impacto do caso, que ficou conhecido como o Incidente de Fort Bragg, tomou um rumo diferente do esperado. Nenhum monumento foi erguido para marcar o episódio. Nenhuma cerimônia solene foi planejada para lembrar os erros ou acertos daqueles dias difíceis. O que realmente ficou foi a ausência de celebrações, algo incomum em um país tão acostumado a erguer estátuas, batizar avenidas ou construir memoriais em homenagem a seus personagens públicos. O espaço outrora ocupado pela estátua de Ethan Morton permaneceu vazio, coberto apenas pelo gramado simples da base, dando um recado mudo a quem passava por ali. Certas memórias se cultivam melhor no silêncio. Aos poucos, as instituições aprenderam a lidar com o incômodo ao escolher não repetir nomes, não fazer discursos longos e a esconder de vez algumas fotos em arquivos fechados, longe dos olhos do público. O país compreendeu, quase sem perceber, o valor de recordar os fatos não pelo que é dito, mas pelo que se recusa a repetir. Professores começaram a abordar o caso nas salas de aula, mas não como fazem com as guerras famosas ou líderes celebrados em profissões formais. O nome de Marcus Bennett apareceu nos debates para explicar o peso da ética que não se curva, aquela ética que segue firme, mesmo quando o caminho pode ser o isolamento, o desencorajamento ou até o afastamento de colegas e amigos. Muitos estudantes se surpreenderam ao entender que, na prática, resistir à injustiça nem sempre faz de alguém uma figura popular ou admirada. Heroísmo verdadeiro, como mostrava o exemplo de Bennett, não impede sofrimento. Pelo contrário, às vezes, ele só aumenta a solidão de quem insiste em não aceitar humilhações.
Os debates em classe deixavam evidente que coragem não é ausência de medo, mas a insistência em agir corretamente quando a alternativa parece mais confortável ou segura. Com o tempo, a história de Bennett virou ponto de referência para discussões sobre liderança e integridade em universidades, escolas militares e até em empresas. Os professores evitavam enfeitar os fatos. Falavam da dificuldade de sustentar valores em ambientes hostis, do preço que se paga por não recuar e de como o simples gesto de não perpetuar abusos pode ser mais importante do que qualquer vitória oficial. Assim, a memória do incidente de Fort Bragg cresceu na ausência de símbolos, deixando claro que dessa vez o silêncio era a lição principal. A movimentação silenciosa nos corredores das instituições militares, depois do incidente de Fort Bragg, se intensificou em reuniões formais e informais. Muitos oficiais, que antes repetiam as mesmas lições baseadas na rigidez e na disciplina sem questionamento, começaram a olhar com desconfiança para manuais antigos e premiações que celebravam figuras como Ethan Morton. Aos poucos, sem fazer alarde, comissões internas foram revisando conteúdos, tirando passagens de homenagens e retirando citações de Morton de discursos oficiais, instruções e até mesmo das tradicionais cerimônias de passagem de comando. Não se tratava de fingir que ele nunca existiu, mas sim de reconhecer que o peso dado a certos personagens tinha sido um erro coletivo, um reflexo de valores que já não cabiam mais naquele mundo. O foco já não era esconder ou negar o passado, e sim dar passo firme em direção a um futuro menos tolerante com a violência institucional e com o costume de colocar conveniência acima da justiça. Muitos instrutores passaram a ensinar a turma sobre orgulho e lealdade de um jeito diferente. Nos cursos básicos para soldados, em vez de repetir frases de Morton ou enaltecer táticas baseadas só em dureza, agora se discutia abertamente o real sentido de honra. Aos poucos, se trocou a mentalidade de faça porque sempre foi assim, pela de faça porque é certo, mesmo que seja mais difícil. Até as homenagens anuais deixaram de seguir velhos scripts. Tornou-se comum escolher quem seria destacado não pela quantidade de missões cumpridas ou por força bruta no treinamento, mas pelo compromisso verdadeiro com a ética e a honestidade. O ambiente mudou, mesmo que devagar, porque muitos perceberam que não bastava conseguir medalhas ou conquistas. Era necessário refletir, dia após dia, se estavam sendo fiéis ao significado real de honra. Isso trouxe consigo certa ansiedade. Ninguém queria ser visto como alguém que fecha os olhos para erros, por mais pequenos que fossem. Passou-se a exigir vigilância moral em todas as atitudes, com discussões abertas sobre até onde vai a responsabilidade pessoal diante de ordens problemáticas ou práticas duvidosas. Assim, pouco a pouco, instituiu-se um novo padrão interno. As conversas nos pátios, nos vestiários e nas salas de comando giravam em torno dessa ideia que futuro nenhum vale a pena se continuar sendo carregado por histórias, nomes e glórias que, no fundo, só servem para esconder medos ou justificar silêncios. Apesar de todo o movimento ao redor do seu nome, Marcus Bennett continuava do mesmo jeito, reservada, quase invisível. Nunca aceitou entrevistas, não participou